Eu quero começar a minha live, quero desejar assim uma ótima noite para todo mundo. Sabemos que é assim um período difícil, ficar isolado não é bom, né, para ninguém. E muitas vezes isolar-se em família também é meio delicado, né? Porque muitas vezes estar em mais pessoas, né, significa se adaptar, né? Umas pessoas querem umas coisas, outras querem outras, e isso acaba trazendo um certo transtorno, né? Boa noite, Flúvia, seja bem-vinda à minha live. Então, assim, eu gostaria muito de começar a minha live hoje fazendo uma pergunta, né? Para que tudo isso está acontecendo? Para que tudo isso está acontecendo? Muitas vezes as pessoas questionam o porquê, né? O porquê tudo isso está acontecendo. Eu acho que a pergunta deve ser mudada. Para que tudo isso está acontecendo, né? Até esses dias atrás, muitas pessoas elas não tinham tempo de estar em família, não tinha tempo de ter tempo para ela mesma, né? Ter um tempo reflexivo para si próprio, né? E nós nos vemos obrigados agora a estar conosco mesmo e fazer essa reflexão que é importante para a nossa vida. Então, é muito interessante o que a gente está presenciando ultimamente, né? O comportamento das pessoas. Por exemplo, chega para mim muitas pessoas falando, Elisângela, eu não estou suportando... Oi, tio! Eu não estou suportando ficar na minha casa com meus filhos, eu não estou suportando o meu esposo. Gente, como que é delicada essa situação? Nós nunca imaginávamos que nós deveríamos, né, ser obrigada a estar com quem a gente ama, e que passar o dia com essas pessoas seriam, assim, de repente, uma fase de adaptação, né? E assim, a gente aprende a dar valor em certas coisas que a gente não dava antes. Por exemplo, a professora do seu filho, né? Antes você falava que ela não ensinava direito, que ela não tinha uma certa paciência, que seu filho estava tendo uma certa dificuldade. Mas aí você se vê na sua casa com seu filho e você percebe que é difícil, né? Imagina você sozinha ensinar o seu filho, imagina uma professora numa sala com várias crianças ter que se adaptar e trazer essa logística para que todos aprendam e para que todos desenvolvam esse aprendizado. Outra coisa também, Éder, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo à minha live. Outra coisa também é ser paciente com o esposo, né? Muitas pessoas passam o dia fora de casa, né? Um vai para o trabalho, né? O outro também. Aí chega a noite, o que acontece? Você tá ali naquele período, então estar naquele período é fácil, mas passar o dia exige-se o quê? Paciência. Então você vai trabalhar a paciência nesse período aí. Outra coisa interessante, ser criativo. Quantas pessoas estão tentando ser criativa, né? Tem gente aí que já tá faltando a criatividade, né? Por quê? Porque tem que ser criativo. Para estar com criança o dia inteiro tem que ser criativo. Porque a criança ela exige uma certa rotina, exige uma certa criatividade. Então, assim, se os pais não terem essa criatividade, não colocar uma criança numa rotina, acaba meio que desencadeando uma bagunça, né? E administrar essa bagunça é difícil. Oi, Luiz Pedro. Então, assim, para que tudo isso aconteceu? Será que tudo isso aconteceu não é para que você tivesse uma reflexão melhor da sua vida, né? Que você pudesse ser uma pessoa melhor a partir de agora, você pudesse valorizar as pessoas que estão do seu lado, você pudesse valorizar o profissional, né? Que estava ali auxiliando você no seu dia a dia, porque para você trabalhar, você... né, tem essa questão de você deixar o seu filho, né, na escola, ou deixar seu filho com a babá, ou deixar seu filho com a sua mãe. Quanto tempo você parou para analisar ou para pensar que de repente, né, essas pessoas que estão te auxiliando eram uma peça importante para sua vida, né? Então a gente esquece de ser grato com o outro, esquece de olhar para o outro, né? Então, assim, outra coisa interessante que está acontecendo, né? As pessoas, elas estão... porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Então, você vê muitas pessoas cuidando muito do corpo, né? Indo pra academia, né? Eu tenho que ficar malhado, sarado e tudo mais. Mas as pessoas esquecem de cuidar da sua saúde mental. E nós percebemos agora, atualmente, nesses últimos acontecimentos que estão acontecendo na nossa realidade, que as pessoas, elas estão se descontrolando emocionalmente. Por quê? Porque ela não estava cuidando da sua saúde mental. Então, cuidar da sua saúde mental, realmente, é você sair desse estresse do dia a dia, é você tirar um tempo para você. Muitas vezes, você se permitir fazer uma terapia, que é importante, né?
para você sair dessa rotina de estresse. Então, assim, nunca foi tão valorizado um trabalho de um profissional de psicologia, né? Por quê? Porque nós hoje, nós estamos doando o nosso tempo para nós estarmos auxiliando essas pessoas gratuitamente para ter esse equilíbrio emocional, né? Porque não está sendo fácil. Tem muitas pessoas que os idosos estão entrando mesmo assim numa situação desesperadora. Então, assim, pessoas que são autônomas como nós, né, que se vê numa situação imersa, né? Ah, como que vai ser daqui mais um tempo se a gente não trabalhar, né? Então, assim, o desespero começa a tomar conta da situação. Então, assim, outra coisa, cuidar do espírito. Gente, eu nunca vi tanta manifestação religiosa, independente de ser evangélica, católica, independente de ser espírita, independente da sua opção e crença. Todos estão voltados a Deus, né? Todos estão voltados a uma crença, em acreditar que é possível. Todos estão tendo fé. E isso é legal. Você sabe por quê? Porque unificou-se as coisas, né? As pessoas não estão mais voltadas para si, para sua religião. Elas estão pensando no outro, no próximo, no mundo, né? No planeta, né? Quantas coisas estão acontecendo, né? Então, o que acontece? Quando isso aconteceu, precisou que isso acontecesse para que as pessoas entendessem que o mundo não gira em redor delas, que tudo, né, é um ciclo. Se você reconhece o valor que tem o outro, se você reconhece o valor que tem a natureza, se você reconhece o valor que tem na crença do outro e respeitar, né, muitas coisas talvez não aconteceria. Então, o que é legal de se ver a unificação, né? As pessoas estão esquecendo esse negócio, porque eu sou evangélica, porque eu sou católica, porque eu sou espírita. Não. As pessoas estão crendo e tendo fé e estão sendo otimistas. Então, assim, a minha pergunta para começar essa live é: para que tudo isso está acontecendo? Porque as pessoas costumam a questionar Deus, o porquê, né? Para de perguntar o porquê e começa a falar o para que isso tudo está acontecendo. Talvez você precisasse desse tempo para você refletir melhor, precisasse desse tempo para você olhar para os seus filhos e ver que eles são importantes na sua vida e que eles mereciam esse espaço de tempo com você. Apesar que esse tempo foi meio que obrigatoriamente nos imposto, né? Mas tirando isso, tirando essa realidade de que foi uma imposição, olha por um lado positivo, né? Sempre procura olhar para um lado positivo da situação e tirar proveito disso. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre as nossas emoções, né? Então, o que é preciso? É necessário controlar suas emoções para que você tenha saúde mental. Nesse exato momento em que nós estamos passando, é preciso se ter empatia, né, para com o outro, né? Ser mais humano, tentar ver o lado do outro, aprender a se colocar no lugar do outro, reconhecer as emoções que o outro está externando para você, né? Entender seus comportamentos e nos tornar mais sensíveis e abertos a ouvir, a ser uma pessoa amiga. De repente a pessoa está externando aquele momento de aflição, tudo bem, talvez para você aquilo é tranquilo, passar por isso é tranquilo, mas para outras pessoas não é tranquilo. Então, assim, o que acontece? As pessoas reagem, cada pessoa reage diferentemente. Então, o que você precisa? Ser empático, né? Tenha empatia com o outro. Se a pessoa está chorando, se a pessoa está externando algum sentimento, pense no que você vai falar, pense em como você vai reagir diante de tudo isso, tá? As pessoas, elas estão entrando em pânico, né? Muitas pessoas estão angustiadas, estão desesperadas e com isso elas vêm desencadeando crise de ansiedade, síndrome do pânico e toque. Toque por quê? Essa questão dessa rotina de ficar lavando a mão, higienizando sempre. Então as pessoas, elas começam a ficar com essa questão, né, na cabeça de que a qualquer momento pode acontecer com ela, a qualquer momento ela vai ser contaminada. Então isso que acaba desencadeando isso. Então tudo isso é compreensível. Por quê? Porque essa pressão toda que estamos sofrendo psicológica, né, de que estamos vivendo atualmente, então existem pessoas que respondem positivamente a isso, a essa situação, mas infelizmente existem pessoas que respondem negativamente. Então
Por isso que essa situação ela foge do controle emocional de certas pessoas. E por isso que nós devemos ser mais compreensivos e ser mais empáticos. Então, assim, o que fazer neste caso, né? Quando a pessoa está nessa situação, o que fazer? Primeira coisa, trabalhar a aceitação. Você pode voltar a trabalhar neste momento? Depende de você essa decisão? Faça esse questionamento para você. Se você não pode e se não depende de você essa decisão porque você está sendo obrigada a ficar na sua casa, porque para o bem de todos no momento, aceite. Aceite isso de uma forma tranquila, né? Aceite isso como algo. Pense que de repente você vai passar uns dias na sua casa e que isso vai se resolver. Então a aceitação, ela é muito importante nesse momento. Você aceitar, né? Eu sei que é difícil ficar em casa, ainda mais que se tem uma rotina diária de, né, acordar, ir para o trabalho, né, passar o dia fora de casa e depois você vem. Então, assim, estar em casa o tempo todo, estar em casa sem fazer nada, né? Porque muitas pessoas, elas só estão, né? Estão mesmo, né? De não fazer nada e aí fica entediada, né? Então, assim, aceite, trabalhe a aceitação. Outra coisa, tire o foco do problema. Tire o foco dessa situação. Como eu vou fazer isso, Elisângela? Simples. Evite ver redes sociais que todo momento está passando isso. Evite você ficar vendo jornais que dá foco muito para essa situação. Porque se você começa a focar muito nisso, você vai começar a ficar aflito. E isso é o que a gente não quer, porque aí desencadeia as outras coisas. Evite ficar falando apenas dessa situação com outras pessoas. Existem outros assuntos legais que você pode falar com seu amigo, com seu familiar. Então, assim, evite ficar falando nisso. Outra coisa, procurar ocupar o seu tempo com outras atividades que você gosta. Por exemplo, ler um livro, ouvir uma música, assistir um filme, fazer um exercício em casa, né? Por exemplo, aqui, a gente tá aqui na casa da minha mãe, eu e minha filha. Então, assim, a minha mãe ela já é idosa e a minha tia também. Então, a minha filha deu a ideia de que nós fizéssemos exercício em casa, né? Então, ela bola lá um exercício e aí a gente faz, né? Só para exercitar o corpo, que isso é importante, né? Também você criar rodas de conversa com as pessoas da sua família, ou então conversar com uma pessoa paralela da sua família que você se identifica mais, para tirar o foco do problema, também é muito importante. Com as crianças, eu aconselho fazer brincadeiras, né? Inventar umas brincadeiras, usar da sua criatividade. Tem atividades lúdicas que você pode pegar aí na internet, que tá de fácil, né? Acesso para os pais que não tem muita desenvoltura, né, e criatividade para isso, né? E aí, se você percebeu que isso está muito, né, para você e está criando assim uma ansiedade muito forte, tudo isso, eu aconselho você a fazer a respiração diafragmática. Como é essa respiração diafragmática? É assim, você vai sentar, como eu estou sentada aqui, numa postura. Aqui para baixo do peito, bem aqui para baixo do tórax, bem no começo, tem tipo onde que começa esse oquinho. Aí você vai pegar sua mão aqui, tá? Vai colocar dos dois lados, tá vendo? Ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai respirar, inspirar contando até 3. Segurar contando até 3, depois você vai soltar devagar contando até 6. Como? Então você vai fazer o quê? Você vai segurar aqui para baixo, tá vendo? E aí você vai inspirar contando até 3. Segurou contando até 3, solta devagar contando até 6. Faça esse processo até você perceber que a sua ansiedade ela deu uma diminuída, tá? Porque isso ajuda, né, para baixar a ansiedade. Outra coisa, praticar meditação, né? Tem pessoas que elas se dão muito bem com essa questão de meditação.
Se você, eu não consigo meditar, tá, faz assim, liga uma música, né? Liga um sonzinho com o som da natureza, né? Fica ali quietinha, vai soltando seus pensamentos, né? Vai tirando esses pensamentos que você tem aí de aflição, vai soltando, vai liberando, vai liberando. Quando você vê, você já está mais calma e mais tranquila. Você também pode fazer, na psicologia nós fazemos o caderninho do pensamento, né? Porque assim, muitas pessoas elas têm dificuldade de falar o que sente, né? Então na terapia, a gente fala que a gente faz o RPD, que é um caderninho que a gente faz, né? Que é um registro diário de pensamento. Então assim, isso é muito legal para nós externarmos o que estamos sentindo e muitas vezes temos dificuldade de falar. Então, geralmente você passa isso para o paciente quando você vê que ele tem essa dificuldade, até para você estar acompanhando, né, esses pensamentos dele. Então, como seria isso? Você coloca lá, pega um caderninho, aí você coloca lá a data. Se você quiser, coloca a data, vamos pôr a data de hoje, dia 25. Data, situação. A situação é o que você tá. A situação, por exemplo, eu tô em casa. Essa é uma situação. Eu tô em casa, ou eu briguei com meu marido, ou eu briguei com meu filho, ou eu me fiquei. É uma situação que está acontecendo naquele momento. Diante dessa situação, qual foi o pensamento que você teve? Por exemplo, essa situação que nós estamos passando, ver notícias sobre o que está acontecendo, né? Aí você vê que está morrendo pessoas. Qual é o pensamento que você pode ter? As coisas estão ficando ruins. Ou todo mundo está em perigo. Aí você vai ter uma emoção. Qual que é a emoção? A tristeza. A tristeza é o que você sentiu quando você pensou. E qual que foi o comportamento? Muitas pessoas choram, muitas pessoas desligam o celular, entram em pânico, né? E tem crise de ansiedade. Então assim, o comportamento é o que você fez após a emoção. Tá, vou explicar novamente. O caderninho do pensamento é para você externizar o que você sente, tá? Para você não guardar isso dentro de você. Muitas pessoas não têm condições de fazer terapia, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar. E isso vai ajudar muito vocês, pessoal, nesse momento. Porque é importante você externizar o que você está sentindo aqui dentro. Nem sempre guardar o que você sente é a melhor opção, né? Então, o que você vai fazer? Você pega um caderninho que está aí na sua casa, que você não está usando, pode ser um caderno velho, não tem problema. Você vai lá e coloca a data, situação, pensamento, emoção, comportamento, tá? Você vai colocar a data que é a data de hoje, ou de amanhã, ou de outro dia. Aí você vai colocar a situação que você está vivenciando, seja qual for a situação que você está vivenciando. Depois você vai colocar, quando você vivenciou essa situação, qual foi o pensamento que veio na sua cabeça? Aqueles pensamentos automáticos que vêm, qual foi? Aqueles pensamentos geralmente disfuncional. Pensou? Qual foi a emoção que veio? E depois, qual o comportamento que você teve diante dessa emoção. Façam isso todos os dias para que você consiga liberar essas emoções que estão guardadas aí dentro, tá? E outra coisa que é fundamental, ser otimista diante dessa situação, né? Quantas pessoas são negativas, né? Elas conseguem enaltecer o lado ruim da situação, né? Já está difícil ficar em casa, já está difícil conviver com pessoas que você ama, mas que são diferentes de você. Isso é normal, cada um tem um jeito, né? E nós devemos aceitar o outro do jeito que ele é, mas nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é possível, né? Então, assim, ser otimista diante dessa situação, ela ajuda a ver você ver o lado positivo e você exercitar a gratidão. Seja grato, pessoal. Seja grato por vocês estarem em casa bem, né? Quantas pessoas
ao contrário de nós, quantos profissionais estão aí à frente trabalhando, enquanto eles também desejariam estar em casa, e você só consegue reclamar que está com seu filho, que está com seu marido. Seja grato. A gratidão, ela muda o seu estado de espírito. Seja grato por você estar com a sua família, seja grato por você estar bem, né? Seja grato por você ter a oportunidade de estar em casa, e logo tudo isso vai passar, né? Não precisa entrar em desespero, não precisa entrar em pânico, né? Nós da psicologia, nós estamos disponibilizando vários profissionais, não é só da minha cidade, é do Brasil inteiro, a fazer atendimento psicológico gratuito, no intuito de realmente estar auxiliando essas pessoas a terem mais equilíbrio emocional. Mas nunca se foi tão valorizado a profissão de psicólogo, nunca se foi tão respeitado a nossa profissão, porque hoje as pessoas veem que nós estamos num momento onde as pessoas estão surtando de verdade, as pessoas estão entrando em pânico por conta de tudo isso que está acontecendo. E estar bem psicologicamente faz a diferença. E nós então nos dispomos a fazer isso, né? A estar auxiliando, né, as pessoas a estar, né, com esse equilíbrio emocional para passar dessa fase difícil que nós estamos enfrentando, que acreditamos que seja breve, né? Temos que ser otimistas. Né? Todos nós, eu sou autônoma, outras pessoas também são autônomos. Então, assim, se você for olhar, porque eu vou ficar sem dinheiro, porque eu vou ficar... Que tal você tirar o foco disso? Só um pouco, né? Porque todos nós vamos ter conta para pagar, né? Todos nós vamos passar por uma fase, assim, de que vai ter que se adaptar, né? Com tudo que vai acontecer. Mas vamos pensar nesse equilíbrio que nós precisamos no momento, né? Estar de bem com o corpo, com a mente e com o espírito. Como está seu espírito hoje? Você tem buscado, você tem feito lá suas orações na sua crença, né? Isso é muito importante, fortalecer o seu espírito no momento, né? Fortalecer para que você tenha mais otimismo, para que você acredite, para que você tenha fé, né? Então, assim, aconteceu comigo um fato bem interessante. Eu vou falar porque hoje eu falei isso na minha rede social, no Facebook, né, que hoje é aniversário do pastor Marcelo Ortega, uma pessoa que eu conheci, que a vida me deu o privilégio de conhecer por esses dias, e ele está enfrentando um câncer, né, e os médicos desenganaram ele. E o mais incrível de tudo isso é que eu tenho estado com ele em momentos, claro que não pessoalmente, e todas as falas dele é otimista, né? Todas as falas que ele me fala é de otimismo, é de fé. Ele crê que o milagre irá acontecer. E junto nós cremos com ele, porque isso é muito forte, sabe? É muito lindo de se ver o quanto uma pessoa cuida do seu espírito, o quanto a pessoa, diante de uma situação de que os médicos falaram que ele vai morrer daqui mais um mês, ele está crendo que não, que é possível. Ele está acreditando, ele está criando uma realidade diferente diante dessa realidade que foi passada para ele. E nós falamos que você cria sua realidade. Então, se você acredita, né, se ele entrasse nessa situação de que eu vou morrer e vou ficar assim em pânico, então assim, as coisas não fluíam. De repente ele não estaria conseguindo suportar o tratamento, porque é doloroso, né? E esses dias eu falando com ele, foi por isso que eu comecei com essa frase, eu falei assim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Esses dias atrás eu passei por uma situação na minha vida e eu mesmo questionei o porquê eu estava passando por aquilo. Por que eu estava passando por aquela situação a qual eu, na minha concepção, eu não merecia. Mas detalhe, você só passa pelo que você escolhe quando se trata de vida pessoal. Então, se você escolhe, você está criando essa realidade para você. Então, se você cria essa realidade para você, automaticamente você é responsável por tudo que está te acontecendo. Não é verdade? E aí eu disse a ele, quando eu comecei a questionar, e eu sou católica, eu faço as minhas orações, porque eu creio muito, muito, muito em Deus.
E eu questionando de madrugada, eu falei para Deus, né? Questionei para Deus o porquê de tudo isso. E que eu queria que Deus respondesse, né? Que Deus, de alguma maneira, me respondesse isso. E o mais interessante, o incrível, foi o que aconteceu no outro dia. No outro dia de manhã, uma pessoa que mal sabia do que estava acontecendo me ligou e falou para mim, perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, né? E aí ela falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu gostaria de dizer que Deus mandou dizer algo para você parar de perguntar o porquê e começar a perguntar para que tudo isso aconteceu na sua vida, para que Ele permitiu que isso acontecesse na sua vida. E eu me emocionei muito, porque isso foi muito real para mim. E eu falei isso pro pastor Marcelo Ortega, que às vezes é difícil para ele, né, tá passando por isso. E ele é uma pessoa que eu vou falar para você, ele é uma pessoa linda de coração. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecê-lo. E eu falei para ele, às vezes, pastor, a gente não entende o porquê o senhor está passando por isso. Mas daqui mais um pouco o senhor vai entender o para que tudo isso está acontecendo. Então vamos crer, né? Vamos crer que tudo vai acontecer e tudo é possível. Então por que eu tô falando isso para vocês hoje? Para nós termos mais fé, para nós sermos mais otimistas, para nós acreditarmos que é possível, porque nós criamos a nossa realidade. Então, se nós trazermos a dificuldade para a nossa vida, se nós trazermos o pânico, se nós trazermos mais manifestações, né, de pânico em relação a essa situação que está acontecendo, né, nós estamos criando essa realidade para nós. Então, que tal vocês se permitirem a ser otimista? Aproveitem, sabe? Quanto tempo vocês aí, ó, eu tô convidando hoje vocês para estarem cuidando do espírito de vocês, entendeu? Então, quanto tempo você não reúne com a sua família para fazer uma oração? Quanto tempo você não permite, né, a estar com Deus no momento seu? Seja qual for a sua religião, eu acho que Deus é um só, independente da sua religião. E se você não acredita em Deus, acredite, trabalhe a sua crença de alguma maneira. O importante é você trabalhar o seu lado espiritual. Vamos fortalecer isso, pessoal. Porque não adianta você ter um corpo malhado, mas você ter um desequilíbrio emocional total, porque você não cuida da sua mente e muito menos você não cuidar do seu espírito. Então vamos aproveitar tudo isso que está nos acontecendo e vamos nos fortificar, né? Você aí que cuida muito do seu corpo, você é vaidoso, você pode continuar cuidando. Quem disse que não, né? Adapte-se à sua realidade, da forma que você, né, está aí na sua casa, do jeito que você pode, né, tá se adaptando no seu lar, né? Traga essa realidade para sua vida, né? E você também pode fazer esse exercício aí, ó, para cuidar da sua mente, esse exercício que eu ensinei para vocês, do caderninho do pensamento, né? Que você coloca lá a situação, né? Para você colocar lá também a situação. Eu fiz uma anotação aqui. A situação, o pensamento, a emoção e seu comportamento. Trabalhe isso, né? Você tem dificuldade de falar com outras pessoas? Tem muitas pessoas que estão aflitas, tem muitas pessoas que estão ansiosas, tem muitas pessoas que ficam tão nervosas que elas começam a sentir ataque cardíaco, começam a ficar com sudorese, começam a ter várias coisas, né? Então que tal trabalhar isso com você? Faz lá o caderninho do pensamento, não precisa ser um caderno novo, pessoal. Pode ser um caderno usado, né? Coloca lá a data, né? Coloca a situação que aconteceu. Qual foi o pensamento que você teve naquele momento, daquela situação? Qual foi a emoção que surgiu diante desse pensamento? E como você se comportou depois, né? Que você ficou emotivo, né? Essa emoção veio, qual foi o seu comportamento diante de tudo isso? Vai fazendo esse trabalho, você vai ver como que você vai se sentir mais leve, mais tranquilo diante de tudo isso. E cuidar do seu espírito, seja qual for a sua crença, né? Qual for a sua religião, isso não é importante agora, né? Eu nunca vi na minha vida tanta unificação, sabe? As pessoas deixaram de exaltar sua crença e começaram a exaltar Deus.
né? As pessoas exaltavam muito a sua crença, porque eu sou evangélica, porque eu sou católica, porque eu sou espírita. Agora, de repente, as pessoas elas não são mais nada, né? Elas são de Deus. Uma pessoa, eles unificaram agora a fé, né? Então, assim, eu nunca vi tanta manifestação de fé, né, no Brasil, fora do Brasil. E isso é lindo de se ver, porque a gente vê que nos momentos difíceis, né, as pessoas elas se unificam, que é mais importante, tá? Então, assim, a minha colaboração para vocês hoje é isso, né? O que eu poderia fazer. Muitas pessoas me pediram para que eu fizesse uma live. Gente, eu tô tão feliz. Nora Cavaco. Estou lisonjeada com você na minha live. Muito grata. Uma grande escritora maravilhosa. Eu sou muito lisonjeada, feliz, tá? Por você estar na minha live, muito importante. Uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho muito lindo com autismo, né? Ela tem uma instituição em São Paulo que trabalha só com autismo. Olha, estou muito grata de ver você na minha live. Muito obrigada mesmo, porque eu admiro o seu trabalho muito, muito mesmo. E me inspiro com pessoas como você, para mim, né, ter êxito na minha vida profissional. Gratidão aí. Também tem a Mari Fernandes, a Bárbara. Sejam todas bem-vindas a essa live. Como que tá? Alguém quer falar alguma coisa? Como que tá a situação aí na sua cidade? Né? Como você está se sentindo diante de tudo isso? Fique à vontade. Assim, eu tô super tranquila. Eu tô tranquila, apesar de ser autônoma. Eu tô tranquila emocionalmente, porque eu sei que isso é muito importante, e estarmos bem é primordial para toda situação. Então, assim, como que eu posso, outra coisa, como que eu posso me dispor para ser contribuição para outra pessoa perto de mim ou longe de mim, né? Como eu posso ser contribuição? Pensa, né, naquele seu amigo que mora fora, naquela pessoa que mora sozinha. Que tal você ligar e falar: hoje a tecnologia nos permite isso? Então, assim, vamos ser contribuição. A minha live hoje eu não vou estender muito, tá, pessoal? Eu só passei mesmo para mim, né, falar um pouquinho com vocês, porque muitas pessoas vieram me procurar, falou que quando que eu ia fazer uma live aí, né, depois da live que eu fiz. Então, assim, essa é a minha contribuição. Logo eu volto com outra live para vocês. E gratidão por vocês terem se permitido estar comigo. Até mais.